Oferecimento Gorila. Pendrive do Corinthians 2 GB por apenas 6 vezes de R$ 12,47. Sem peitinho hoje. Boa noite, pessoal. Começando mais um Bola em Jogo. Hoje é dia 13 de abril. Fim de semana decisivo no Campeonato Paulista. A vitória do Santos sobre o São Paulo no Morumbi 3-2. A vitória do Santo André contra o Grêmio Prudente em Presidente Prudente por 2-1. E no Campeonato Carioca, para variar, o Vasco perdeu novamente para o Flamengo. E vamos falar também roubado. Hoje, vamos falar hoje também do problema do Morumbi, para ser uma das sedes da Copa do Mundo. Marquinho, boa noite, seu destaque inicial. Tudo bem com o senhor? Tranquilo? Tudo, senhor. Tranquilo. Obrigado pela informação que o senhor me deu pré-programa hoje, sobre aquilo que a gente conversou. O senhor falou que divide não sei o quê. Muito obrigado, viu, amigão? Ah, tem que dividir o pão, né? Muito obrigado, meu amigo. Seu destaque inicial, Bom, meu Marquinho. destaque vai para a eleição do Clube dos 13, né? Foi reeleito Fábio Koff, com apoio da maioria dos clubes. Ficaram de fora, dentro desses clubes, o Corinthians, o Santos e o Corinthians e Santos, os principais, né? Os principais apoiadores do Fábio Koff foram o Flamengo, o São Paulo e o Palmeiras. Esse é meu destaque. Daqui a pouco eu pedi até pro nosso amigo Bá aqui abrir a coluna do Juca, Já está aberto. que tem as 10 consequências da eleição do Fábio Koff. Daqui a pouco a gente discute isso. Marcelo vai falar do Palmeiras. Marcelo, boa noite, seu destaque inicial. Seu destaque inicial tem que ser isso que está na sua mesa, amigo. Meu destaque inicial vai para duas coisas. Eu vou ter dois destaques iniciais vamos hoje, lá. que hoje eu mereço. Primeiro, o Corinthians vai ficar me devendo um estádio. Que eu que plantei a ideia do Lulão. Não, o senhor não plantou, o senhor tem fonte. O senhor... Plantei a ideia do Lulão antes de qualquer um falar. Desculpa, não é plantou. Qualquer pessoa de bom senso já sabia o que ia acontecer. Teremos o Lulão. Será Lulão ou PTzão? Dilmão, talvez. Ou se não, vai ter o que pode Se ser for certeza, Dilmão, vai ser o símbolo se for Dilmão, o Ronaldo Gama, hein? Se for Dilmão, o Ronaldo Gama. Discuta a questão, não o nome do estádio, que vai ser vendido. O meu outro destaque é que finalmente está nas bancas o livro ilustrado, também conhecido como álbum de figurinhas. Álbum de figurinhas da Copa do Mundo. No qual vamos colecionar nós três. De 2010. Mostra lá de novo para ele O dar que já mostra uma coisa muito interessante. A vida social acabou daqui até... Dia 11 de julho. Bom, eu e o Marquinhos, a gente não tem esse problema, que a gente é solteiro. Você que já... Você vai trocar, abrir figurinhas para eu já mandei, divulguei um e-mail com instrução para todas as mulheres durante o período de Copa do Mundo. Esse e-mail eu recebi na Copa passada e é sensacional. É muito bom. Entendeu? Então já está tudo esquematizado, tudo tranquilo. Mandei revisar todos os televisores. Estaremos terminando a instalação do Real Park Arena para assistir a todos os jogos. Até que enfim, hein? Entendeu? Vai colocar TV 3D lá também? Não, ainda não. Estamos aguardando. Pessoal atrasado. O e-mail do Ronaldo lá de Miami, grande Adriano. Valeu pela dica do La Cabreira. Olha, todo mundo dando dicas. Mas, Ronaldo, eu vou te falar uma coisa. Todo mundo que eu dou a dica desse restaurante traz um presente para mim. Então, estou aguardando, amigão. Ele pede para falar do Galo. O Luxemburgo, que, aliás, foi no programa do... Bem Amigos. O Luxemburgo que foi indiciado hoje. E ele deve... Ele defende a convocação dos dois Ronaldos e do Neymar, ele falou. O que eu li foi do Neymar e do Ronaldinho Gaúcho, né? Agora eu não sei. Coluna policial, por que ele foi indiciado? Foi indiciado por manipulação da arbitragem. Por quê? STJD? No jogo entre América e Atlético Mineiro, o árbitro era para ser um. O Luxemburgo falou, não, esse árbitro é muito rigoroso. Pediu a substituição e, pasmem, colocaram um amigo dele na arbitragem. Um amigo do Luxemburgo? Amigo pessoal do Luxemburgo. Vai falar que era algum árbitro lá do Instituto Vanderlei Luxemburgo? Não, mas deve ser do Instituto Vanderlei Luxemburgo. Orlatrem. Marcelo, já que você já está com a palavra, por favor, fale do Palmeiras. O jogo dessa semana é no Palestra contra o Atlético Palmeiras Paranaense. é um desastre anunciado. Aqui está muito frio, bicho. É outro desastre anunciado. A pneumonia é certa saindo daqui. O Palmeiras não apresentou, mas estreia o Paulo Henrique, sem mesmo ser apresentado oficialmente. O Antônio Carlos fechou
o treino, foi treinar no Parque Antártica, fechou para a imprensa, fez algumas alterações, passou o Figueroa para o meio campo. O Figueroa deve jogar ali como segundo volante. Não entendi direito o que ele fez, porque como a gente não teve a imagem, não dá para ter muita noção do que ele fez. O Diego Souza veio a público falando que quer ficar no Palmeiras, que não quer ir embora, que mesmo que o parceiro queira vender, ele não quer sair, que ele não quer deixar uma imagem ruim, que ele quer ser campeão pelo Palmeiras. Bom, aconselho o Diego Souza. Volta daqui uns 2, 3 anos. Para outro time. Entendeu? Se ele quiser ser campeão pelo Palmeiras, pode voltar daqui uns 2 anos. Quem, o Diego? Depois do descenso, aí a hora que subir de novo, aí ele volta. Não, também não é assim. Vocês também exageram. Palavras dele, horas. Ele falou Não, que o Palmeiras Marcelo cai. O Marcelo, você sabe que ele gosta de fazer essas tempestades, mas... Falei isso em janeiro de 2008. O Marcelo, o Palmeiras não vai ser rebaixado. Falei em janeiro de 2008 que o Palmeiras caiu em 2010. E os Palmeiras estão com medo do Atlético Paranaense, hein? O jogo contra o Tão Atlético... falando que Pasmem, se... amigão. Ter medo do Atlético Paranaense. Um empatezinho... É um time pequeno do futebol brasileiro. Estão torcendo amigão. por um empatezinho, hein? Não, o clube, até concordo com você, pode ser pequeno. Agora, a estrutura, não tem clube no Brasil que tem estrutura semelhante à do Amigão, Atlético sabe o que Paranaense. é? A gente fica A com seleção- essa história de ficar babando o ovo pro Atlético Paranaense e para aquela, como chama, a Toca da Raposa, que tem lá, Raposa 2. 1 e Quando 2, a seleção vai pra lá, ela só fica na casa do Galo, amigão. Não tem... A seleção- As estruturas hoje estão... Dos times que tem estrutura top, que hoje no Brasil, que é o São Paulo, o Atlético Paranaense, o Cruzeiro, que sempre foram comentados com maior estrutura, não tem os outros times não perdem mais nada, cara. Hoje não perde. Esse negócio aí é relativo balela, mesmo. amigão. Mas o São Paulo, ó, o Brasil começará a concentração para a Copa lá no Caju, do Atlético Paranaense. Sim. É a primeira escala no deles, CT né? do Caju. Sim, sem problema. Qual o problema? Mas sempre fica na cidade do Galo quando vai pra BH. Não, quando vai para BH, fica na Cidade do Galo, até porque agora terminaram a Cidade do Galo. Porque a Cidade do Galo existe há muitos anos, mas sempre em obras, em Sim, obras, em não, obras. não. É que eu tô Chegou o falando Galo que- para mandar, Parece né? o Rodoanel, nunca termina. Mas um dia vai ligar alguma coisa. Agora, com relação ao jogo de quinta-feira, se não me engano, às 20 horas, no Parque Antártico, Exatamente. É horário de abate esse, eu hein? vou ser muito sincero, eu não estou esperando boa coisa, não. Eu acho que se o Palmeiras conseguir ganhar aqui uma vitória simples, tem que comemorar como se tivesse ganho o campeonato. O problema, eu acho que do Palmeiras é se tomar gol. Pode ganhar por... Tem que fazer 2-0, tem que sair sem tomar gol. Se tomar gol, aí lá na Baixada vai E tem que ser, vai ver ser também duro. se esse período que o Antônio Carlos teve só para treinamento do time, se realmente existiu uma evolução. Que, de repente, pode ter havido algum tipo de evolução tática no time. Que o que ele mexeu mais nesse treino fechado foi a questão tática, principalmente posicionamento do meio e da defesa. Palmeirense, preparem o coração que vai ser duro. Vai ser muito duro. Essas inovações que o Antônio Carlos está tentando fazer até podem surtir algum efeito depois até daquela história de que ele colocou o cargo à disposição lá em Jundiaí, E né? realmente colocou. Colocou, tipo, o Lu confirmou ontem e hoje, né? Agora, o Palmeiras tá precisando de alguma coisa. E, ó, você não pode falar que é simplesmente só jogadores ou comissão técnica, porque está sendo contratado pessoas, mas não tem perspectiva de nada. A torcida é não fazer papelão na Copa do Brasil e não cair no Brasileiro, hein? Eu acho que não chega até esse ponto de cair no Brasileiro. Eu acho que se passar do Atlético Paranaense já chega nas quartas de final. Mas em 2002 também não corria esse risco, o Corinthians também não corria esse risco, o Grêmio era grande demais para cair. Atlético, no mesmo ano do Grêmio que o Atlético Mineiro também, Mas eu acho né? o seguinte, hein? Vamos concordar. Um time grande que cai a segunda vez é porque não aprendeu a lição, né? Aí Mas- você comprova a incompetência mas eu te pergunto- de uma Coritiba, né? diretoria, Eu te pergunto, entendeu? aprendeu a lição? Não. Na hora que você tem mais de 100 jogadores no teu departamento profissional pagando salário? E se 4 aprendeu a lição? técnicos. Terminou o Luxemburgo, né? O Luxemburgo acabou agora. Pagamos 2 técnicos e não temos nenhum. Que beleza. Aí é bom, hein? Bom, vamos falar de coisa alegre, né? Vamos falar do jogo do São Paulo contra o Santos. Achei que a gente ia falar do Lulão Arena agora. A gente vai ser por último, porque é o mais polêmico.
O São Paulo jogou no Morumbi com o Santos, perdeu de 3-2, tomou um gol no último minuto. São Paulo, que na minha opinião, tomou conta do jogo em 80% dele. Foi melhor que o Santos. O time do São Paulo foi guerreiro no segundo tempo. E é difícil você ver o time do São Paulo jogar desse jeito. O Cicinho entrou muito bem. Eu acho que o Ricardo Gomes, a única, talvez falha do Ricardo Gomes não foi ter sacado o Washington rápido do jogo. O São Paulo teve uma altura do jogo que, mesmo com um jogador a menos, quase virou, que o Hernandes bateu uma falta lá. E o time do Santos, um comentário que define o time do Santos, é o que o Dorival falou, que o Santos não merecia ter ganho a partida, mas, por um lado, mereceu, por tudo que construiu no campeonato, merecia ter tido essa sorte que teve nessa partida. Os dois amigos, por favor, discorram. O que a gente mais ouviu foi que o Ricardo Gomes acertou na substituição. Na minha opinião, ele não acertou na substituição. Ele já errou na escalação. Que não era jogo para ele entrar com o Washington. Isso, o jogo contra o Botafogo, que também é um time rápido, já tinha mostrado isso. Que os três rapidinho ali na frente dava melhor. Que era o Marlos, o Dagoberto e o Fernandinho. Porque o Washington, para a defesa do Santos, ali estava uma presa fácil. O Washington pouca coisa fez. Os zagueiros do Santos são muito altos, né? Então... O Santos entrou com medo do jogo. Essa que é a verdade. Estavam errando passe de 5, 6 metros. Achou aquele gol contra. Aí aproveitou do nervosismo, da hora. O São Paulo realmente, em termos de posse de bola, o São Paulo é quem distribuiu o jogo. O Santos sempre... O São Paulo teve uma boa partida, eu achei. O Santos sempre verticalizando muito o jogo, indo com muita velocidade, mas não dando valor à posse de bola. Eu acho que esse é o grande erro do time do Santos. É uma constante no time, é esse mesmo. É um time que cria muito. Ele cria muito. Na hora que o Santos sai com a bola do meio campo, ele tem sempre 4, 5, 6 jogadas para chegar no gol do adversário. Isso, no Brasil, eu não vejo nenhum outro time que tem esse, vamos dizer, esse vasto cardápio para escolher qual jogada ele vai fazer. O São Paulo, você já sabe que vai jogar a bola para uma das pontas, para alçar para o Washington, para ver o que sai, para tentar uma sobra de fora da área. O Corinthians, mais ou menos a mesma coisa. O Palmeiras, você sabe que é aquele bumba meu boi para dentro da área. O Santos, pelo menos, tem isso. O Santos ganhou o jogo por isso. O Santos ganhou o jogo numa falta em que o zagueiro central deles foi para a ponta direita, deu um drible desconcertante no zagueiro de São Paulo e sofreu a falta. E ele mesmo fez o gol. Deu a volta por trás do gol, isso pouca gente mostrou. Ele não foi pelo meio da área. Ele deu a volta com a falha do por Rogério trás Ceni, do né? gol e ficou no segundo pau. E contou com a falha do Rogério Ceni. O Madison, que é canhoto, bate de pé esquerda, não precisa ser nenhum gênio para você saber como essa bola ia fechando. Que ela ia para cima do gol e provavelmente no segundo pau, porque no primeiro pau o goleiro é quem está de frente. E a pichotada do árbitro de ter expulsado o Marlos, que na minha opinião o primeiro cartão amarelo dele não tinha motivo nenhum para ser. Mas acordou o São Paulo. Que após as substituições, São Paulo mandou no jogo. Após a saída do Washington. O inteiro foi do São Paulo. Foi do inteiro, São Paulo. Não, mas no primeiro tempo o São Paulo tinha um domínio. Sim, também. Que inoperante, não chegava. Ele tinha a bola, mas não ameaçava. Ele inibiu a molecada de jogar também. Isso aí é mais a preocupação do cara que é novo, de estar jogando para ir a uma final, do que propriamente pelo jogo contra o São Paulo. Porque o Santos já tinha enfrentado o São Paulo. Já na primeira fase. Tinha ganho do São Paulo. Sim, o São Paulo não ganhou um clássico. E ninguém ficou com medo do São Paulo no primeiro jogo. Então é muito mais pela circunstância do que pelo adversário. E a questão do Santos jogar agora essa segunda partida na Vila, na minha cabeça, só o homem lá de cima tira o título do Santos. Não, eu também acho. Já acabou. Matou o campeonato. O São Paulo pode repensar muita coisa também. Porque, para mim, o São Paulo não classifica em primeiro na chave dele no grupo da Libertadores. Vai classificar em segundo porque vai tomar do Once Caldas aqui. Não vai. Aqui não vai tomar do Once Caldas. Então tá bom. Marcelo. Então espera o jogo que você vai ver. Se para ficar em segundo tem que empatar ou perder, né? Se ganhar, empatar fica. Porque eles estão com o mesmo ponto, só muda a questão de saldo de gols ou gols próximos. O número mágico da Libertadores deve ser de 10 a 11 pontos. 1 ou 2 devem classificar com 10. Sim. Vamos ver vamos falar agora da Libertadores. Quais seriam os jogos se terminasse hoje?
se é o mesmo da semana passada. Alianza e Flamengo, Once Caldas Banfield, Cruzeiro e São Luís, Corinthians e Chivas, Libertad e Universitário, Nacional e Vélez, Inter e Estudiantes, Universidade do Chile e São Paulo. É a mesma Cinco coisa, jogos. porque, É, até porque não teve rodada. Teve 2 jogos no meio de semana que foi 0-0. Eu fiz uma simulação aí, que acabou ficando até meio que plausível. Os únicos resultados assim mais gritantes que eu coloquei, pode-se dizer, foi o Corinthians fechando como primeiro melhor, né? E o São Paulo empatando com o Once Caldas e ficando como segundo da chave dele. Pelo que eu fiz, já temos um confronto brasileiro. Corinthians e São Paulo? Não. Quem? Inter e Flamengo. Que hoje, aliás, são os mais. Dos 5 que tem na Libertadores, os que não estão tão bem. Olha, o Corinthians tem 2 jogos ainda, né? Tem o Racing. Lá no Amanhã Uruguai. E semana depois que vem é o Racing, eu acho que vai ser muito difícil arrancar ponto do Racing lá dentro. Porque o Racing vai jogar a classificação dele. Mas depois passa o cara. O Corinthians já está mas classificado. não joga. Eu também acho. O Corinthians já está classificado. Só que o Racing vai jogar a vida dele amanhã. Um bom resultado para os dois seria um empate. Não, pro porque Racing daí, não. Não, porque daí se o Independente Medellín ganhar do Cerro, ele... não, ele já jogou esse jogo, é verdade. Não, mas não necessariamente ele classifica, porque tem que pensar em pontuação também. Exatamente. Não, mas porque daí o Racing vai a 8 pontos Ele e fica 2 na frente, o e Independente ele vai Medellín. pegar o Cerro na última rodada em casa. Então ele chega a 11, então ele se classifica como segundo do grupo. Pro Corinthians até o empate seria interessante, porque aí ele também continuaria como o melhor primeiro colocado por saldo de gols. E o Flamengo joga amanhã ou joga na quinta? Flamengo, vamos lá. O Flamengo acho que amanhã, não joga essa semana, amanhã, hein? joga amanhã Deixa lá eu no Chile. confirmar. Joga amanhã no Chile. Porque o Adriano não vai de novo. Flamengo, Universidade Por onde andará, Católica. Adriano? Recuperando da Ele terminou o lombalgia. noivado dele, tá falando aqui na internet. Não, o que tá falando? Isso é Então informação. agora a balada, a noite do Rio vai ficar pequena, hein? Agora vai ser problema, hein? Vila Cruzeiro ali o prepara. negócio vai ser problema, hein, amigão? O negócio vai ser complicado ali, Vila Cruzeiro, baladinha, animais. Não é isso? Mamíferos de grande porte. Agora, também pelo cruzamento que eu fiz pela simulação, se o São Paulo bater o Once Caldas, há grandes chances dele enfrentar o Estudiantes logo na Aí primeira. é problema, hein, amigão? Ou problema, o hein? mexicano, ou pega um time que nem o Estudiantes. Olha, eu sou partidário Então- do seguinte. Time argentino, É chato. ou você mata no ninho, ou seja, dentro do grupo, ou você já mata logo de cara. Nas oitavas. Porque se você deixar o cara crescer, ele vai levar. Ele vai levar. E o time brasileiro, você pega o histórico aí, qual foi a última Libertadores que um time brasileiro ganhou em cima de um time argentino ou uruguaio? Só ganhou porque disputava entre eles. Inter e São Paulo. Eu acho que o último Foi o São Paulo contra com o o Union Union Boys. Boys. Eu acho Que depois contra São time Paulo... argentino. Você tá falando em final ou em mata-mata? Não, em final. Em final? Em Final foi São Paulo, porque depois São ele Paulo, fez porque com o o Boca Vélez. ganhou do Prova. Palmeiras, depois o Boca ganhou do Santos, Prova que o quê? É time pipoqueiro. O time brasileiro é o pipoqueiro. Estudiantes ganhou do Cruzeiro. O Estudiantes passou o carro em cima do Cruzeiro. Vocês não acreditavam em mim? Eu Não, desde o não, começo da não, Libertadores. não. Olha, só 18 anos isso. Não é assim não. Foi a final de 92, né? E daí São depois Paulo, disso o Vélez Newell's ganhou do São Paulo no ano em seguinte, 94, né? Não, foi em 92. né? 93 o São Paulo ganhou da Universidade do Chile. 92 foi contra o Nils. 92. 94 perdeu pro Vélez na final com o 18 Palinha anos errou o só. pênalti. Então você vai vendo como é que é a coisa. Então não é mau negócio para o São Paulo pegar o Estudiantes agora. Até porque o São Paulo está daquele jeito. Não está bem, mas também não está mal. Eu acho que é o pior jeito que um time pode ficar é nesse meio termo. Porque se tivesse mal, ele podia jogar para uma arrancada, né? Agora, você não está bem, mas também não está mal. Aí é bom, pega um argentino, já define o teu futuro. Inclusive define o futuro de muitos que estão ali no grupo e até do próprio treinador. Sim. E os outros argentinos que a gente tem é o Banfield e o Vélez que estão se E o classificando, Vélez. né? Tem mais um outro aqui, que é o Lanús, se eu não me engano. Lanús eu acho que tá ficando fora. Tá, por enquanto tá fora. Mas Lanús é muito feinho, viu? Ele tá perdendo a vaga pros mexicanos, Mas né? essa Libertadores da América é ridícula, hein, amigão?
Como tem time ruim É nessa feio. porcaria desse É campeonato, feio. hein? Por isso Meu tenho assistido Deus do muito céu, a Champions velho. League. Como é ruim esse campeonato. mas A partir deve da ser. quarta de final que fica bacana, cara. Como é ruim. Como é ruim. Bom, eu vou ler aquela parte da coluna do Juca Kfouri que você falou pra mim. Dos 10 consequências. Não, lê duas só. pra não ficar um negócio- Tem duas muito importantes aí. Qual Não, que não, seria? lê duas, daí conversamos de algum outro assunto, Tá. você lê mais duas. É. Vamos lá, o Morumbi deve ser o primeiro. Você quer que comece de lá de baixo ou do primeiro? Não, pro... do primeiro ao siga décimo. uma ordem, porque senão o senhor vai se perder. Bom, o Morumbi deve estar, obrigado pelo carinho, e só completando, esse fim de semana eu tive a certeza que os ensinos das nossas escolas estão péssimos. O Marcelo estava presente. Péssimos. Hein? Um jogo simples de perguntas e respostas para crianças de 14 anos. De pessoas, amigas nossas, que prefiro não dizer nomes, tomaram um banho, meu e do Marcelo, que estudamos no Esporte Clube Pentágono. Para você ver que pé está o ensino. Que pé que está o ensino? Bom, 10 consequências para a derrota da CBF. 1. Morumbi deve ser definitivamente afastado da Copa de 2014. E 2. O Flamengo deve receber a Taça das Bolinhas. E essa Taça das Bolinhas também, que se lasque, né? Pega essas bolinhas e Como diria Padre Quevedo, isso não deixa existe. essas Taças das Bolinhas, dá para algum time aí. Dá para o esporte que nunca ganhou nada na vida. Dá para português. Dá uma taça aí para esse Essa aí time não ganhou ruim mesmo, aí, é. pelo amor de Deus. Sobre o Morumbi, Marcelo. Marquinho. Sobre o Morumbi, bom, nós dois moramos ali na região. Eu acredito que o Morumbi não comporta nem a abertura de uma Copa do Mundo. Hoje. Não, a região. Não tem A condições. região não tem condição de condições. receber. Não é o estádio em Você si, né? Você tá a menos de 600 metros do maior hospital da América Latina. Não é lugar para você fazer algazarra, enquanto tem gente correndo o risco de perder a vida. Você imagina que uma abertura de Copa do Mundo não é só as pessoas que vão ao jogo. Você vai ter aquelas pessoas que vão querer ficar na frente do estádio assistindo em telão. Vai ter gente que vai querer correr para lá para comprar de cambista, etc, etc, etc. Então, não é simplesmente... Cambista? Aqui no Brasil? Tem em tudo que é lugar. Na Alemanha tinha muito, na Coreia também teve. Na África do Sul não vai ter porque tá sobrando ingresso. Então, aí meio que matou o mercado. Mas você imagina que vai ser se o estádio comportará aproximadamente o quê? 65 mil? 70 mil que seja. 60 para 70, vai? 60 para... Vamos colocar sei, 70. Você vai colocar mais a imprensa... Não, tá vazio. Putz. A imprensa, você já coloca mais uns 5 mil só de imprensa. Imprensa, polícia militar, os vendedores Serviços, ambulantes que serviços. você sempre tem, você pode dobrar esse público. Você vai ter 140 mil pessoas circulando, mais os moradores da região, que já é uma região, por si só, o trânsito não precisa de jogo. Não. Mas daí já é um problema de infraestrutura urbana que Sim. a culpa já não é do Morumbi, né? Por exemplo, Não, você, mas você, isso, com você, certeza é analisado pela FIFA. o senhor esteve agora recentemente em Miami, certo? Sim, senhor. Inauguraram agora, faz o quê? 1 ano, 2 anos? estádio novo o lá. estádio do Miami Dolphins, né? Que é uma arena multiuso. Sim, O senhor chegou a passar perto dela? Sim, senhor. Como é os arredores Mas dela? tem um monte de estacionamento, mas todo estádio nos Estados Unidos, geralmente, é o estádio e fora uma região muito grande, uma área, uma Como é que se vasta chama área de isso? estacionamento. Como é que se chama isso? Planejamento. O Stade de France, final da Copa do Mundo de 98, ele foi construído e foi feita uma estação de metrô dedicada Saint-Denis. fora de Paris, porque o Parque dos Príncipes já não suportava mais. É a mesma situação de querer fazer um jogo no Parque Antártica. Sim. Entendeu? Que já hoje, para o Palmeiras, na draga de público que está, já teve público muito melhor. Já é sofrido você chegar no Parque Antártica. Imagina você fazendo Não, o Palmeiras arena, quando lota estádio, vamos dizer, um jogo de Copa Libertadores, por exemplo, ano passado, nós fomos naquele jogo contra o Sport, que estava bem cheio. Tava. Quanto tempo a gente demorou para chegar no estádio? Demorou lá só 1 hora,
mais para estacionar, que a gente deixou Mas no a partir do momento que shopping. você tem um metrô perto também, é que não tem metrô de onde a gente mora, que é ali na região do Morumbi, ainda. Mas a partir do momento que você tem um metrô, Mas não é só uma metrô, opção muito válida não é ter só você ir de metrô, metrô, entendeu? Porque não lá é tem o só metrô da metrô. Barra Funda ali para ir no jogo. Sim, mas também não é tão perto assim. Bota só meia hora de caminhada. Assim como o pessoal que vai para Pacaembu também tem só meia hora, 40 minutos de caminhada da Barra Funda. Amigão, Ou você da onde que você vai em Clínicas. estádio em São Paulo, você se lasca. Não Mais tá em duas paz, Então- consequências da eleição do Fábio Koff, por favor. Mais duas? O Curitiba deve ter pena do Couto Pereira amenizada. 4. Corinthians deverá ser bem tratado na Libertadores, assim como o Cruzeiro. Além de, dependendo do que pensar o novo governador de São Paulo, Alberto Goldman, que é corintiano, poderá sonhar com um estádio para a Copa do Mundo no Brasil. Olha o Lulão, olha o Lulão. Você me perguntou antes do programa, né? Ah, o Corinthians foi, ou durante o programa, sei lá, o Corinthians foi oposição, né? Ele foi favorável ao Kleber Leite, que é um sócio da CBF, que tem participações dentro da Globo. Por isso que foi a concorrência, foi o Kleber Leite, né? Mesmo o clube dele não sendo favorável a ele. Isso por já, que que o já faz Corinthians, uma campanha muito negativa, né? por que que o Corinthians não sofrerá nada? Porque, querendo ou não, o Corinthians ainda é a marca mais forte para se vender em termos de direitos de televisão. Mais que o Flamengo. Eu acho que é igual É similar, sabe, pela força... da torcida. Não da torcida, mas pela força da onde está o dinheiro. Audiência quantitativa, eu concordo. Qualitativa, não. Nenhum e nem o outro. Sim, mas não adianta, você vai no quantitativo, porque você tem que dar audiência, você não tem que dar... você não tem que dar pontos na TV a cabo, você tem que dar pontos na TV aberta. E outra, se você for falar em termos de venda de pay-per-view, também o Corinthians e o Flamengo são os que mais vendem, então também não muda muito. Mas, por isso, o Corinthians podia apoiar quem quisesse. Por quê? Porque a força dele sempre vai deixar ele neutro, então... Os e-mails, caro colega. Primeiro vamos falar do Curitiba, da pena. que Não, o isso não tem que ser falado. Que aqui Porque eu- se amenizar a pena do Curitiba é uma cara. Mas é já uma coisa amenizaram, ridícula, né? né? Já amenizaram, era 30 jogos, já caiu para 10. Japonês direto de São Paulo. Gostaria de manifestar minha profunda indignação com o apresentador Fofinho. Fofinho não, hein, ó. Hoje ele está parecendo o Brad Pitt depois da gripe suína. Por favor, informe aos outros integrantes da mesa onde o senhor estava no dia de ontem à noite. Agora a pergunta para todos. Vocês levariam o Ronaldinho e Neymar para a Copa? Abraços e não percam o programa de vocês. Respondendo, eu levaria o Ronaldinho, o Neymar ainda não. Você. Concordo com você. E Eu você? não levaria nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Eu levaria o Ronaldo Fenômeno. Ele levaria o Diego Souza, o Pierre, Você o até Marcão. antes de ontem não levaria o Ronaldo Fenômeno, agora você leva, Marcelo. Você mudou de opinião Levaria muito o rápido. Ronaldo. cara. Outro ponto que eu Pelo amor vi, de eu Deus. não lembro se foi qual discussão, que... foi Luxemburgo, foi a matéria do Bem Amigos que eu li ontem. Não assisti o programa, mas depois eu li uma resenha sobre. Em que ele defendia levar jogadores decisivos. E ele coloca Sim, o ponto de vista dele é certo. um Ele goleiro, falou os dois Ronaldo. um goleiro O experiente. Marcão ou o Rogério. Mais o Marcão. Marcão. Rogério pro Luxemburgo sabe que é página virada. E Ronaldinho Gaúcho. Eu vi ele Assim falar como, dos dois Ronaldos. desculpa, assim como ele citou que aí palavras dele, né, que o Parreiro consultou em 2006 sobre o Alex e sobre o Rivaldo. E ele falou, Até que o Paeira quase levou o Rivaldo, ele disse. leve o Rivaldo, porque o Alex é preocupado com outras coisas. O Zico até reiterou isso ontem no Arena, que o Alex é muito preocupado com o que os outros falam e não com o que ele simplesmente tem que fazer. Por isso que ele não decolou tanto quanto ele poderia, né? Não, mas em 2006 tinha que ter levado os dois. O Alex e o Rivaldo? Bom, aí... Eu não sei. Mas na hora do vamos ver, você sabe que ali quem ia puxar o carro e segurar a bronca seria o Rivaldo, né? Assim como ele fez em 2002, foi o melhor jogador do Mas Brasil com um na ataque Copa. de peso, você podia ter encaixado o Rivaldo na frente, do lado de um dos lutadores de sumô que a gente tinha na Copa, e uma o Alex ofensa gratuita. vindo do meio, no lugar do ausente, que deve ter sido abduzido durante a Copa, Ronaldinho Gaúcho. Sim.
Você ainda tinha o Zé Roberto naquele time, né? O Zé Roberto jogou muito nessa Foi Copa. melhor. O Zé Roberto, o Didi e os dois zagueiros. Jogaram muito bem a Copa do Mundo. E Jogaram o muito Kaká bem. nos classificou na primeira fase, que ia ser uma vergonha. Por quê? O Kaká fez um gol na primeira fase. O golzinho Sim. contra a Croácia, Sim, né? o primeiro gol. Isso. Ia classificar, ué. Tinha 7 pontos. Continue. Continue. Luz e Bahia, que surpreendentemente e dignamente não se submeteram às pressões, comerão pão que o diabo amassou na Série B. Também não faz falta nenhuma esses dois times na Série A. Que Fiquem por lá, isso? né? Não, o senhor tem mania de ofender gratuitamente as equipes menos Mais um privilegiadas. lugar que você não pode ir, Salvador. Que maravilha, hein? Entendeu? Eu vou levar o senhor no Pelourinho. Por isso o senhor só está indo para fora do Brasil. Do Bahia e do Vitória. Só um ponto da Portuguesa e do Bahia. A Portuguesa teve... O São Paulo emprestou 3 jogadores, 2 para a Portuguesa e 1 para o Qual Bahia. Eu vou ver aqui. Para a Portuguesa foi Eu vou o ver aqui, Roger, centroavante, e um menino que eu esqueci o nome agora. Fugiu o nome. Eu vou dar E uma para olhada Bahia, aqui, vou pro dar Bahia uma- também fugiu. Uma procurada aqui. E o... Pagamento de dívida, né? Para ter entrado no bolão do Falando COP. já desse negócio de empréstimo de jogador e tal, Maurício Cassius Clay foi devolvido do Grêmio pro Palmeiras, Maurício Cassius Clay. Ele insiste em falar desses times, né, velho? né? Foi devolvido e está agora na Portuguesa. Vai fazer dupla de zaga com Domingos. Domingão Paulada? Domingos Paulada e Maurício Cassius Clay. Domingão Paulada grande é- Domingão Paulada. O que é? É Na amigo do madrugada? Lobinho, Domingão Paulada. É na madrugada, Domingão E Paulada? é gente Domingão boa Paulada. demais. Bom, sério. Os 8 que votaram em Kleber Leite podem lançar um G8, com a expectativa de minar o C13. Cara, esse negócio de Nunca clube deu dos- certo. Isso é ridículo de fazer. Isso Como Você fizeram- sabe o que significa? Sabe por que existe clube dos 13, clube dos 8? Para mostrar como a nossa confederação de futebol é ausente e não é preparada para administrar o campeonato. Confederação e federações, né? Tudo. Mas as confederações, se tivesse uma confederação boa, automaticamente você teria federações. Uma confederação honesta, trabalhadora e justa, teoricamente, você teria federações que seguiriam Mas não o mesmo existe nível, isso, né? entendeu? Não existe isso. É ridículo Você ficar pega o lembrando, exemplo, vamos você ler pega o essa exemplo porra, da não. Inglaterra. A própria Liga Inglesa é independente da federação. É feio. É FA, né? FA, Federation Association. É independente dela. A Barclays League não tem nada a ver. São os clubes que se organizam, montaram a liga, cada um negocia seu direito de televisão. Tá bom que estão numa draga financeira desgraçada, né? O balanço do Manchester mostrou isso, 700 milhões de libras de dívida. Todo Mas clube europeu deve, né? Os e mais muito, fortes devem, muito, e muito. Como o brasileiro também deve, como o Todos alemão também devem. deve, como o italiano também deve, isso não é novidade. todos. Só muda a questão da moeda, que aí para eles multiplica mais ainda a dívida, né? O japonês manda. O que o senhor acha do Central de Caruaru? Eu não vou falar mal do Central de Caruaru, porque a namorada dele é de Caruaru, então não vou falar nada, senão depois eu não vou ser mais bem-vindo na casa dele. O senhor é esperto com esses seus e-mails, hein, seu vagabundo? Ele que foi assistir era a semifinal da CONCACAF, não era? Foi 4-0 pro Cruz Pumas Azul. e Atlético. Não, Pumas e Cruz Azul. Pumas e Cruz Azul. La equipe sementeira, que eles falam lá, que é o Cruz Azul. é um time do. Isso aí é campeonato que leva o Mundial, né? CONCACAF. Sim, a Copa dos Campeões da CONCACAF. Quer que eu continue lendo essas porcarias aqui ou não? Dos favor. e-mails. É. Não, dos e-mails não, vamos ler. Tem uma aqui do cardiologista, do Ricardo Teixeira. Vocês estão de brincadeira que nós vamos ler Não, isso. né? mas tem uns pontos interessantes. A Record tentará se aproximar mais ainda de Fábio Koff, mesmo sabendo do que ele fez com o SBT em 97, quando apenas usou a proposta de Silvio Santos, que aceitou em jantar na casa do empresário para subir o contrato com a Globo. 9. Haverá pressão para acabar os jogos às 21h50, ainda mais depois que o presidente Lula manifestou-se favorável ao horário, no máximo às 21 horas. Aí o bicho vai pegar. Aí é bacana, e aí é que a confusão tá armada, Especula-se, amigão. falam-se os Hoje- boatos ecoam dizendo que o contrato tem um contrato que vence agora em 2011 e vai ser feito um outro contrato de 3 anos, de 2012 a 2014, em que ele pode chegar a 1 bilhão e 200 milhões de reais, mais ou menos. Vai ultrapassar Posso 1 fazer bilhão. um apelo à Rede Globo? Sim. Apele. Vou fazer um apelo à Rede Globo. Apele. Esse negócio do jogo 9h40, 10 horas, 11h30, É não desumano. importa o horário do jogo.
Os jogos às 9h40 da noite são 22 jogos dentro da cidade de São Paulo, Sim. por ano. Não é 9h40, é 10 horas, amigão. O horário marcado é 9h40. Que a Globo transmite esses jogos. Se ela não transmitir esse jogo aqui, ela vai levar esse jogo para fora. Para fora do estado. Para fora da cidade de São Paulo. Ah, tá, Isso é Então, municipal. o veto do Kassab foi o em veto cima municipal, disso. não é do... Não, é municipal. O Em projeto é Barueri pode municipal. jogar. O projeto é Santo municipal. André você pode Em jogar. Mogi-mirim você vai poder jogar. Santo André. Em Santo André. Então, Então eles só vão ter que reorganizar a tabela. O que acontece é que houve o projeto municipal, o Kassab vetou, e dentro do veto foi dito isso. Esse tipo de regulamentação, lei, etc., ele entende que isso é uma coisa a nível do federal. Mas eu A acho federação que definir isso, não o municipal. O mais importante disso não é questão do horário, é questão de quem vai no jogo, a preocupação. Porque quando você põe... É uma questão de segurança... É uma questão de segurança pública a questão do horário. Não é uma preocupação com... Mas daí a culpa não é do futebol. Não, mas é o seguinte, se tem a possibilidade de você trocar o horário do jogo para melhorar algum aspecto, as regiões ao entorno do estádio, é válido. Então eu vou te fazer uma pergunta. Quem Quer paga ver, a ó? conta do futebol? TV. Faz a pergunta, Marquinhos. Pergunta para o senhor. Um belo dia, você resolve levar Paps para assistir estádio. um jogo Sim. no Parque Antártico. Já levei. O senhor trabalha de que horas a que horas? Trabalho das... Aproximadamente. O Marcelo já está olhando. Eu estou esperando só para ver qual é a bobagem. Deixa ele responder, deixa ele Das responder. 9 às 6h30, 7 9 horas. às 6h30. Teremos um jogo Quase me convenceu. Teremos um jogo Palmeiras e... Esporte. Esporte. Isso. Às 19h30 no Parque Antártica. Sim. O senhor trabalha até às 18 horas, certo? Exatamente. Para você chegar no Parque Antártica hoje às Não vai chegar 19h30, nunca. com ou sem transporte Não público? esquece, não tem. A não ser, talvez com um metrô aberto ali na região do Morumbi. Eu tô falando no meu caso, que moro ali. Não, mas eu estou especificando exatamente, eu posso pegar o metrô até a Barra Funda e andar 20 minutos, meia hora até o Parque Antártico. Consigo, chega em cima mesmo. da No hora. horário de rush ainda. Sim. Não, o metrô não tem essa. O metrô vai, tipo, o problema é que... O senhor já andou de metrô no horário já, de rush? amigão. Muito. Não é assim também, né? Em Nova York, ele andou. Não andei de metrô. Já não passou fui pra pelo Nova York. Paraíso às 18 horas? Mas Na Sé? o Paraíso tem bastante coisa boa às 9 horas, pelo nome, né? Paraíso. Se você não terminar na consolação, tá tudo certo. Agora, o meu apelo à Globo... Deixa eu terminar, dá licença, Deixa eu desculpa. terminar. Não querendo te interromper, mas já te interrompendo. Vocês vão Não. continuar com esse- Agora, sair se do o jogo estádio? fosse às 21 horas, É um muda. horário mais razoável, eu acho. Você consegue ir de carro? Depende como a pessoa vai. Você não pode fazer essa pergunta pra mim. Não, porque mas eu tô dando talvez eu exemplo. seja privilegiado de ter um carro. A maioria dos caras que talvez não Mas vão ao muita estádio, gente não tem, que vai entendeu? pro estádio hoje, vai... Tá bom. Ou de metrô mesmo. Eu acho que 9 horas é um horário ótimo. Então, a briga não pode ser em torno do que a Globo impõe sobre o campeonato de colocar por causa da novela. Às 10 para as 10. Ah, por causa da A novela... Globo não vai. impõe. Não, Ela pega o produto que ela compra. mas ela Na define hora que eu os compro o horários. produto, eu decido o que fazer com ele. Mas, Marcelo, eu acho que tudo tem que ter mas uma tá questão bom, de eu bom não tô- senso, Marcelo. A Globo está no direito. Se assinar o contrato que ela propôs, ela está no direito dela. Está Sim. perfeito isso. O que eu vou discutir é outra coisa. É a questão da maldita da infraestrutura que não existe. A Mas questão Se é essa é bom uma senso, questão tão preocupação importante para os com o clubes, público. se os clubes estão tão preocupados assim com os seus torcedores, coisa que não estão, porque Fato. na hora que você vai no estádio não tem banheiro, não tem segurança, não tem nada, Nada. não tem Perfeito. absolutamente nada, Imagina- eles estão se lixando para a torcida, o clube. É errado. Essa é a postura dos clubes Sim, hoje. não, Totalmente. concordo que a postura é essa. Eu não estou dizendo que Então- está certo ou Ah, está bom, errado, eu só estou entendi. analisando o que é. Produção, só põe o password aqui do laptop, por A favor. questão é que tem que parar de tratar como torcedor, Aí, tem que tratar o como torcedor é consumidor. tratado igual lixo. Cliente. Consumidor. Você está consumindo aquele produto em que está sendo televisionado ou que você vai ao estádio. Assim como se você for hoje num shopping, você exige que tenha uma bela vaga, um banheiro limpo,
etc, etc. Ou vai no teatro, qualquer coisa que seja. Você sabe qual é o problema? O É falta de respeito mesmo. Hoje, a gente tem... Vamos fazer o seguinte paralelo. O futebol é caro. É caro. Não. O custo do futebol é caro. Não. Claro que é claro. Mas... Não. Ah, você acha barato É manter o ridículo. futebol? Não é, É ridículo. não é caro. Ah, vocês estão de brincadeira comigo. Um time que paga 5 milhões de... Você acha que o futebol é um esporte barato de bancar? Barato. Então todo time de futebol do mundo na Europa, eles estão errados. Quanto ele arrecada? Com o time na Europa? Não. Quanto ele arrecada? O futebol. O futebol? É, o mercado do O futebol. mercado ou o clube? O mercado. Mercado Que não adianta você encobre- falar, tal clube gasta 10, o outro gasta 100 mil. Então, para quem gasta 100 mil é barato. Para quem gasta 5 milhões é caro. Mas no aspecto geral da coisa, é barato. Pelo volume de arrecadação que você tem. Se fosse caro, você não ia ter fila de anunciante. Não ia ter Chegou- o outdoor, né, do jeito que tá. O japonês até mandou um e-mail interessante, já ligando com esse assunto de Só estádio. tá ele assistindo o programa, né? Você nessas notícias faz lembrar de Zeca Camargo no início da carreira. Um detalhe do jogo que fui no México. Até o Cruz Azul, que é um time patético, tem um grande estádio com capacidade para 50 mil pessoas. A organização também foi excelente. Cheguei 15 minutos antes do jogo e um orientador me levou até um assento. Como é possível não termos um estádio decente numa cidade como São Paulo para abrigar uma Copa do Mundo? Qual a alternativa B para São Paulo? A japonesa, a alternativa B foi que o Marcelo já tinha falado já há um tempo, é a construção de um novo estádio, que teoricamente seria do Corinthians. O Lulão. Esse é o nome carinhoso que o Marcelo dá. Só, continuando meu ponto de vista, o ingresso, R$50, eu acho já um preço caro para a população, mas um preço justo para o futebol, entendeu? Caro para... Não, aí eu já acho caro. Eu não acho caro. Pelo que oferece é Não. caro. Ah, pera, deixa, eu não terminei. Só que, Marcelo, por mais que a gente queira questionar que ainda tá ruim, mas a gente sente que tem uma evolução pequena. Esse negócio de enfiar o torcedor, o negócio... A evolução só tá no preço, porque no... Sim, mas O exatamente. qualidade Pacaembu é o não existe. mesmo. O Concordo. Pacaembu A é o qualidade do mesmo. espetáculo é cada vez pior. A gente Não, teve aqui a o qualidade do Michael há espetáculo 2 semanas é relativo atrás. também. Cada vez é pior. É relativo. Aí também a culpa não é do clube brasileiro que tem que vender um jogador, o cara vem com uma bala, vai falar o que não vai vender. Não, mas o que está em campo é um ponto. A gente está discutindo o que está em volta. As pessoas que vão lá para assistir um time jogar. Você vai deixar... Você ia assistir o Corinthians na Série B, assim como você vai assistir hoje na Libertadores. Sim. O torcedor vai. O dinheiro entrando é o mesmo. Hoje você não consegue ir a um estádio de carro gastar menos de 100, 120 reais. Você paga 50 do ingresso, mais 20 de estacionamento, Mais um lanchinho, alguma coisinha. Sem bebida Sem alcoólica, que é proibido, né? né? Em pontos, né, amigão? Não, dentro do Dá estádio. dentro do estádio. Isso que eu tô Dentro do colocando. estádio. Que é uma coisa também ridícula, né? É, o cara manguaça lá fora e entra. O cara enche a lata com mais força lá fora. Não, mas isso a Bebe- Polícia Militar tem feito até muito bem. Bebe Eles não até- estão deixando aqueles caras que estão Agora completamente você vê- embriagados não conseguem Agora entrar. você vê como essa ideia é burra. Hoje teve até uma discussão, tava Netinho de Paula. Não, era o que eu ia pedir pra Globo. Não entre no Netinho. Então deixa eu fazer o pedido, daí você entra no Netinho. Tá, então entra. Pelo amor de peça. Deus, Globo, ressuscitem o Arena Sport TV. Era o único programa que Acabou eu tinha a prazer. Arena, né? Era o único Não, programa que eu tinha Kleber caiu prazer fora. de assistir. Não entendi. Relacionado a esporte. Kleber caiu fora. Programa que eu fazia Da questão de Globo? não perder. Não, do programa. Agora, Quem que levar apresentava? Netinho Da de Ivete? Paula e aquele outro Zé Mané lá. Vicente alguma coisa, esqueci. Levaram o o nome. Netinho. Netinho de Como Paula. vereador, ele é da comissão. Ele é Ah, vereador, mas né? então levou pelo ar. Não pensei que tinha levado Até o aleatoriamente. Milton Leite tirou com a cara dele. Falou, você não trouxe o pandeiro pra gente tirar um... É o Milton Leite um que sambinha apresenta? aqui no final? É, Milton Leite Milton é muito Leite, bom, Noriega. É bom, só que é o seguinte, esvaziou a bancada do Mudou Arena. a Eu acho que produção, mudou mesmo tudo. o Kleber, bom, Não é essa a questão. A Deixa eu continuar. A apresentação é boa de qualquer jeito. Mesmo quando não era o Kleber, mas tinha o outro tinha assumia. o nível a de composição- convidado do nível de Sim. convidado era bom. O Karsug não vai mais, por exemplo. lá. Vai. Só não vai o Kleber, Ele só não fica vai o Kleber. ecoando, né? Ele fala pro cenário. É, vai ele com o bodão, aí fudeu. Bom, Deixa eu só continua, terminando. As leis que estão fazendo em torno de horário, proibições, tudo isso, são muito, mas muito assim, você imagina uma coisa burra. Então é melhor você proibir do que você investir, estruturar e fazer ganhar mais. Aí eu vou entrar nos pontos.
Você quer proibir o jogo que seja às 9h50, que se você pegar uma semifinal, coisa do gênero, ou um jogo que possa se estender, o jogo é capaz de acabar lá pela sua meia-noite, concorda? Mais até. Vamos colocar meia-noite e meia, meia-noite e O cara meia. que mora lá no centro, Não é longe nem pra esse caramba, ponto, não é nem esse voltar, como ele ponto. vai voltar pra Não casa? se- Ele não é obrigado a ir, Não é amigo. esse ponto, Mas só um amigão, minuto. Cara, você vai tirar o Não é esse povo, ponto. do público. Não estou tirando do Não povo. é esse Ele ponto. tem o livre-arbítrio de ir ou não. Se ele tem que trabalhar no dia seguinte, ele tem que ser responsável o suficiente para se conformar em ver o time dele de domingo. Então a Globo não pode Não voltar é o horário esse em o uma hora ponto. para essa pessoa. A Globo Pera não aí. vai voltar o horário. Pera aí. Eu tô falando que não vai. Não é esse ponto que eu estou levando. Se você vai ou não vai, aí é problema de cada um. Realmente, cada um resolve se vai ou não vai. O problema é, se um jogo que começa às 10 horas da noite, eles querem proibir por um simples motivo. À meia-noite, 1h, já você não tem mais transporte público na cidade. Exatamente. A proibição Exatamente. de bebidas alcoólicas dentro de estádio de futebol. Isso É é hipocrisia. muito ruim para o negócio. Porque estão projetando que para o próximo ano, a queda de venda de camarotes caia pela metade. Então, aquela história de você ter, que nem no São Paulo, ter 3, 4 camarotes corporativos, mais o Santo Paulo Bar, mais aquilo, mais o outro, eles vão acabar com isso. Porque Isso é a maior hipocrisia do mundo, não é? Não vender bebida Então, alcoólica. Eu dentro do acho que está estádio. certo. Eu acho que tá errado. Tá errado. Tá errado. Nos Tá- Estados Unidos vende. Vende. O Ah, cara... mas você não tempo quer todo. comparar a cultura e a educação. Tá bom, na Inglaterra vende. Na Argentina vende. Só que a questão é, você não consome a bebida na Argentina arquibancada. vende, você vê o que dá, né? Na arquibancada, você consome a bebida no bar. Seria aquela área externa. Se você vai no Morumbi, aquela área mais externa. Ah, sim, eu entendi. Entendeu? Porque antes vinham os caras com um balde de cerveja. Não, Então, mas melhorou muito o estádio, depois que eles tiraram a bebida alcoólica. de o dentro estádio do continua a mesma porcaria. Eu acho que não. A Melhorou. questão... Em termos de violência, melhorou muito. Mas não é bebida que cria violência, é a ignorância das Estimula. pessoas. Não estimula nada. Estimula. Não estimula nada. Os caras Você acha que se eu que arregaçaram estiver o bêbado, eu Paquim. vou brigar com alguém lá? Não vou. Você sozinho não, mas 30 idiota bêbado igual você vai. Quantos por cento das Obrigado, brigas então, que pelo tem tido carinho. tem envolvimento com torcedores bêbados? Você não escuta isso. Que o torcedor tá bêbado É. e precisa? Por quê? Lógico que não tem nada a ver uma coisa com a Mas outra. isso é porque não é Geralmente advogado. quem vai beber no estádio, sentar e comprar seu copo de cerveja e tal, é o cara que vai para curtir o jogo. A bebida o cara que alcoólica bebe lá é fora, que é... intimamente relacionada com a violência no estádio de futebol e fora do estádio de futebol. Mas não é ponto. O problema é que essas leis estão minando o negócio. É o negócio que vai sofrer com isso. Daqui a pouco é o seguinte, bota lá, pega o campo lá do Ibirapuera, então, reforma aquele gramado e bota o jogo lá. Pra não ter torcida. Pronto. A gente assiste pela televisão e acabou. Então a gente tem que o quê? Priorizar o negócio. É o negócio que vale. É business, amigão. Tem que... Não é jogo, não é torcedor, é cliente, é espetáculo. Exatamente. Mas na hora que você está discutindo se vai beber ou não, se vai o jogo ser 1 hora antes ou não, você está começando pelo fim. Primeiro você tem que dar estrutura. Então é o que eles estão fazendo, eles estão proibindo para não precisar gastar no outro lado. Mas isso é fato. E os clubes também não querem arcar, ninguém quer arcar com isso e a gente continua indo no estádio. Mas isso é uma cultura do Brasil. Tampar o sol com a peneira é uma cultura dos políticos brasileiros. Sim, perfeito. Ninguém ataca o problema de frente. Aí o que acontece? Aí todo mundo... A Gaviões foi suspensa, né? Pela Mas não vai briga... deixar de Qual ir, foi né? o tamanho da suspensão do Corinthians? Qual foi a sanção ao Corinthians? Também não vai deixar A de ir. Gaviões? Não, nenhuma. O que acontece também, essa história... Agora, você me interrompeu, eu esqueci o que eu ia falar. A maconha O problema, também faz mal. o problema é a questão do negócio. Então, enquanto continuarem minando o negócio, é lógico que não vai crescer. Lembrei agora. Todo mundo, olha, o Corinthians vai arrecadar quase 40 milhões de reais com o patrocínio de camisa, né, com ações promocionais, etc, etc, etc. E aí eu li a coluna do Eric Betting, que foi achei muito interessante no seguinte ponto. É pouco, é barato, é de graça. Pela exposição, é. A Hipermarcas, junto com o Pan-Americano e a Nike, eles juntos não compram uma cota de televisão da Globo. E qual que é o time que mais tem exposição? Corinthians. Entendeu? Então tem que parar com essas coisas. Vai construir o estádio, que construa, mas que seja de responsabilidade privada.
Se o governo quer se meter, etc, que Mas faça. hoje nenhum clube do Brasil tem condições sozinho de Reformar reformar não tem um condição estádio. de pagar direito de imagem. Sim, filho. exatamente. Construir estádio. Justamente Você tá de construir brincadeira. estádio, Sim, mas a nenhum- questão não é quem vai construir, quem vai investir. Mas é a questão de gestão do negócio. É isso que falta pra gente aqui. E é isso que eu tenho. Gestão do negócio, agora você vai discutir agora na... Não vou falar. Bom, vamos. Vai ser interessante o próximo. Não vou falar. Nosso O senhor não próximo respondeu destino. uma pergunta. Onde o senhor estava ontem à noite? Pessoal, muito obrigado pela audiência. Semana que vem a gente está de volta. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marquinho. Comprem o álbum peguem o álbum da Copa do Mundo antes de terminar aqui. Rapidinho. O álbum da Copa, colecionando. Vamos no próximo programa falar as figurinhas que estão faltando para nossos telespectadores mandarem, ok? Pessoal, obrigado pela audiência. Semana que vem a gente está de volta com a definição do Campeonato Paulista e a final do Campeonato Carioca. Obrigado, um abraço.